Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o Senhor em nome de Cristo Jesus. Minha irmã, meu irmão, meus amigos, hoje a nossa quarta mensagem dessa série de mensagens, 4 sermões tratando sobre a questão da oração do Pai Nosso. Eu gostaria de convidá-los, se você perdeu alguma dessas mensagens, para depois você procurar aqui no canal da nossa igreja as mensagens anteriores e assisti-las, se for do seu desejo, do seu agrado. Eu espero que o Senhor continue trabalhando, falando conosco, porque é a palavra dele, é a palavra de Deus que chega até nós e transforma dia após dia a nossa caminhada, nossos passos, nossa vida, a situação física, espiritual, emocional. Nós podemos desfrutar desse cuidado de Deus conforme nos relacionamos com Ele. E uma das maneiras das quais nós nos relacionamos ou usamos para ampliar, melhorar esse nosso relacionamento com Deus é o estudo da Tua Palavra. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você está com ela aí, no Evangelho de Mateus, capítulo número 6. Evangelho de Mateus, capítulo número 6. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 13. É a oração do Pai Nosso. Os discípulos estão perguntando para Jesus como é que se deve orar. E aí Jesus diz assim para eles: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Vamos orar? Deus querido, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que a tua palavra fale conosco. Que hoje seja mais um daqueles momentos, mais uma daquelas oportunidades em que nós abrimos verdadeiramente o nosso coração para receber a boa semente do Evangelho, da mensagem, da palavra de Cristo Jesus, da palavra do Senhor a todos nós. Hoje é nosso dia também de tomarmos a ceia do Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, queremos pedir aqui perdão pelos nossos pecados. Nós não queremos, Deus, em nome de Jesus, não queremos, Senhor, entrar em sua santa presença e sair dela como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse ou não houvesse nada em nós que necessitasse de reparo. Somos pecadores, Deus, por isso pedimos perdão, pedimos que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra e nos submetermos à ação do seu Santo Espírito, mostrando frutos de arrependimento, de transformação, de vida nova, por causa do encontro que tivemos e temos com Cristo Jesus. Queremos agradecer, Deus, porque o Senhor é o Deus que tem nos sustentado. O Senhor é o Deus que tem dado a nós tudo aquilo que nós precisamos. Por isso nós agradecemos e pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos, em nome de Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos para ouvir a palavra de Deus. Eu espero que o Senhor abra a nossa mente, nosso entendimento e nos ajude a entender a sua palavra e a sua vontade. Bom, como eu disse anteriormente para vocês, nós estamos na quarta mensagem da nossa série de mensagens na oração do Pai Nosso. Nós vamos encerrar essa série de mensagens com a mensagem de hoje e juntos tomar a ceia do Senhor. E quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, os discípulos pedindo para Jesus ensiná-los a orar, nós vimos muitas lições preciosíssimas. Por isso eu insisto com você mais uma vez, se você ainda não assistiu alguma das mensagens, volta lá um pouquinho quando você tiver um tempo, assista, peça ao Senhor para Ele falar com você. Vai ser um momento realmente muito importante, muito significativo na sua caminhada com Jesus. E uma das coisas que vimos é esse cuidado de Deus, esse cuidado do Senhor, quando Ele se apresenta aos seus discípulos para falar com eles, para ensiná-los a orar. E quando nós dividimos a oração do Pai Nosso em 2 blocos, nós olhamos e falamos que a oração do Pai Nosso, ela podia ser dividida num primeiro bloco que tinha a ver a respeito de Deus, falando sobre
o nome de Deus que tinha que ser santificado, o reino dele que tinha que vir e a vontade dele que deveria ser feita. Mas há uma segunda parte, um segundo bloco que tem a ver a nosso respeito. É Jesus, Deus, nos ensinando a orar, nos ensinando a falar com Deus. Mas tem uma parte dessa oração que fala a nosso respeito. E são nesses versículos que eu gostaria de me ater hoje para falar sobre esse Deus que tem nos sustentado, esse sustento que vem dos céus, sustentados por Deus. É Deus quem tem nos sustentado. Versículos 11, 12 e 13, Jesus diz assim: dá-nos hoje o pão de cada dia. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Depois ele diz: perdoa as nossas dívidas, da mesma maneira que nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido ou aqueles que são os nossos devedores. E no versículo 13 ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí quando ele termina a oração, ele encerra dizendo como tudo isso é possível. Porque é de Deus. O reino, a glória e o poder é tudo de Deus. Pois bem, olhando nessa perspectiva de que Deus é quem tem nos sustentado, a primeira maneira com a qual Deus nos sustenta é através do pão de cada dia. É lindo olhar para este Deus que está nos céus e mesmo lá dos céus, mesmo tão distante, mesmo estando em outro nível, em outro patamar, em outra esfera da qual nós não podemos alcançá-lo, mas sim ser alcançado, este Deus tem nos sustentado. E este sustento, ele é também para o nosso corpo, para o nosso físico. Deus é o Deus que dá pão, o pão de cada dia. Assim como o povo, quando estava peregrinando pelo deserto, recebia o maná para cada dia, assim Deus hoje se apresenta diante de nós na oração de Cristo Jesus para mostrar, provar para mim e para você que Ele tem nos sustentado, e isso é diário. Eu lembro que na primeira mensagem, quando nós falamos sobre a oração do Pai Nosso e tocamos nesse ponto, a nossa oração muitas vezes é diferente disso aqui que Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. Orar pedindo pelo pão, o pão nosso de cada dia. Na verdade, quando a gente ora, a maioria das vezes a gente pede para Deus que Deus nos dê hoje o que precisamos para a vida toda. Por quê? Porque nós não aguentamos a notícia ou a informação ou a incerteza do amanhã. O que será que vai acontecer amanhã? O que nós vamos almoçar amanhã? O que a gente vai almoçar hoje? O que vai ter para a semana que vem? O que vai ter no mês que vem? Será que vai faltar para os meus filhos? Será que vai faltar para a minha família? Será que eu vou ter como manter a minha casa? Essas preocupações, essas perguntas, essas incertezas que vêm até nós fazem com que nós não olhemos para Deus pedindo somente pelo hoje. Por quê? Porque a gente se preocupa muito com o futuro. Eu não estou dizendo que a gente não deve se planejar, né? Ter um plano de vida, pensar na aposentadoria, onde nós vamos morar, como nós vamos nos alimentar. A gente faz compra para o mês, pelo menos aqui em casa a gente tenta fazer isso. Mas a ideia de olhar para Deus e pedir a Deus o pão nosso de cada dia, é importante a gente lembrar que Deus é um Deus que se apresenta diariamente a todos nós. Porque a gente não pode olhar para Deus e pedir para Ele que hoje Ele nos dê tudo que nós precisamos para viver, e ao mesmo tempo, é como se nós estivéssemos dizendo ao mesmo tempo: Senhor, me visita hoje e depois o resto da minha vida o Senhor não precisa aparecer mais. Não é difícil isso? Não é triste isso? Pensar dessa forma ou tentar juntar essas duas situações como se isso fizesse parte de um pedido só? Mas muitas vezes é isso que nós queremos. Muitas vezes é isso que nós buscamos. Muitas pessoas vivem atrás da grande sorte de encontrar um bilhete premiado, ou de ganhar na Mega da Virada, ou de receber uma grande herança, um parente que você nem sabia que existia e a herança toda é para você. Por quê? Porque você quer ter todo o dinheiro da herança e ainda não sofrer a dor da perda de alguém conhecido, de alguém amado. Nós estamos constantemente em busca de coisas fáceis, constantemente em busca de coisas que vão facilitar a nossa vida. A gente não consegue
esperar pelo pão de cada dia. A gente não consegue orar todo dia pedindo pelo pão de hoje, pelo arroz com feijão de hoje, com o ovo frito de hoje, com um pedaço de carne só de hoje. E Jesus nos ensina que Deus é um Deus que se apresenta diariamente, dando a nós o que nós precisamos para aquele dia. Então, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele fala, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Quer dizer que Deus vai se apresentar diariamente para cuidar de você. E ao mesmo tempo, você e eu precisamos saber que quando Deus está cuidando da gente, Ele está cuidando de todos nós. É por isso que o pão é nosso. Não é pão meu de cada dia, é o pão nosso. Eu penso na minha esposa, penso nos meus filhos, penso nos meus irmãos, penso na minha comunidade. Por isso compartilhamos e partilhamos, vamos atrás de doação de alimento, distribuição de alimentos. Por quê? Porque o pão é nosso, o arroz é nosso. A gente precisa compartilhar, as pessoas estão precisando. Mas Deus é esse Deus supridor que nos sustenta e alimenta o nosso físico, o nosso corpo, mata a nossa fome. Então nós precisamos ser as mãos de Deus para compartilhar esse pão, para que outros não passem fome. Consegue entender? É lindo isso. Outra coisa muito interessante que Deus nos sustenta. Eu vou pular o versículo 12, vou para o versículo 13. Deus nos sustenta espiritualmente com livramentos. Deus nos sustenta espiritualmente com livramentos. Quando Jesus fala ou ensina os discípulos a orar pedindo a Deus que não os deixe cair em tentação, ou que Deus não permita que eles sejam induzidos ou sejam levados à tentação, e muito menos que eles caiam no mal, nas mãos do mal ou do maligno. Jesus está dizendo assim, olha, vocês precisam orar para que vocês fiquem fortes durante os momentos que vocês serão tentados, os momentos de tentação. Vocês precisam orar pedindo a Deus que livre vocês do mal, do maligno. Só que Jesus está dizendo para os discípulos que eles devem orar agora. Não é quando o mal se apresentar, não é quando a tentação vier, porque eles virão. O mal vai aparecer, o maligno vai se apresentar, as tentações serão reais na minha vida e na sua. Só que nós precisamos estar em oração já. Não é só quando a tentação aparece, não é quando o maligno vem ao nosso encontro que a gente vai iniciar um processo de oração pedindo para que Deus nos fortaleça para enfrentar aquela situação, aquele momento. Não. Nós precisamos orar por isso agora, já. Consegue entender a necessidade, a urgência? Eu lembro quando eu descobri isso, que eu falei, meu Deus do céu, é por isso que eu sou tão fraco. É por isso que eu caio, é por isso que eu erro. Porque eu só oro quando o desafio aparece. Eu só peço para que Deus me livre ou para que Deus me fortaleça e me livre de grandes ciladas do maligno, porque eu só oro quando isso aparece, e aí quando aparece eu estou fraco, eu não estou preparado. É como aquele jogador de futebol que vai querer jogar uma partida toda, sendo que faz anos que não faz um exercício físico, ou meses que não treina. E não estou falando de jogador profissional não, estou falando de jogadores igual o Juninho, igual o Luciano, igual o Rafael. O Márcio não, o Márcio é atleta. Nós precisamos nos preparar já, precisamos nos preparar agora. Por quê? Porque senão a gente vai cair. Vai cair na tentação. Vai fazer vergonha ao nome de Jesus. Só que quando Jesus ensina seus discípulos a orar, e lembrando, para Jesus é certo que nós oramos, porque somos seus discípulos. Jesus nos ensina a orar, pedindo a Deus forças para não cairmos nas nossas tentações. E mais, pedindo para que Deus nos livre do mal, do maligno. Você ora pedindo a Deus para que o Senhor te fortaleça, para que você não caia em tentação? Ou você espera a tentação chegar para aí você orar? Se você é uma dessas pessoas, provavelmente você mais cai do que resiste. Provavelmente você passa por mais situações onde você volta para sua casa depois da faculdade, do trabalho, das festas, dos encontros com os amigos. Talvez você, todas as vezes, ou a maioria das vezes que você volta para casa, você, quando coloca a cabeça no travesseiro,
você tem pecados a confessar. E aí é difícil porque você entra na presença de Deus com vergonha, com tristeza, com mágoa. Muitas vezes as pessoas começam a desistir da caminhada com Deus porque as orações delas são mais de confissão do que de gratidão, são mais para confessar os pecados que elas reincidentemente vêm cometendo do que de gratidão a Deus, porque olha, Deus, obrigado, o Senhor me fortaleceu e eu venci, eu resisti. E aí a pessoa entra num estado de envergonhamento tão grande que ela acaba desistindo da caminhada. É por isso que você e eu, homens e mulheres, irmãos e irmãs, nós precisamos buscar a Deus pedindo que o Senhor, que Deus nos livre da tentação, que Deus não nos deixe cair em tentação, porque elas virão. Elas virão. E pedindo ao Senhor que nos livre do mal e do maligno. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos livrado, mas nós precisamos buscá-lo. Jesus está ensinando seus discípulos a buscá-lo em oração. Para quê? Para não cair em tentação e serem libertos, livres das ciladas do mal e do maligno. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Por favor, olhe seus passos com cuidado, com atenção e busque ao Senhor. Ele está nos ouvindo. Amém? E aí eu quero voltar para o versículo número 12, que é uma outra maneira com a qual Deus tem nos sustentado, tem nos mantido, tem sido o nosso Deus provedor. Versículo 12, Jesus diz assim para os seus discípulos: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus coloca um item muito importante aqui. Deus tem nos sustentado com o seu perdão. Deus tem nos sustentado com o seu perdão. O perdão que veio do céu e está nos sustentando dia após dia. É muito interessante olhar o versículo número 12 e Jesus ensinando seus discípulos, porque neste ponto do perdão das dívidas é o único ponto na oração que Jesus ensina seus discípulos, é o único ponto que é condicional. É o único ponto onde Deus, nos ensinando a orar, diz que existe algo que nós precisamos fazer para receber. É o perdão. O que Jesus está dizendo é: Deus, lá dos céus, o Senhor soberano que nos ama, que nos sustenta, que nos alimenta, que cuida de nós, que é poderoso, que é glorioso, que é maravilhoso, que se apresenta, que salva, que transforma, Ele quer te perdoar. Deus não quer condenar ninguém, Ele quer perdoar. A única coisa que nós precisamos fazer é nos colocar diante dEle, arrependidos, e dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas dívidas, tem misericórdia de nós, Senhor, nós somos pecadores mesmo, mas Deus, por favor, em nome de Jesus, nos capacita, nos ajuda, nos orienta. Deus perdoa, Ele perdoa. Mas, quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz: vocês precisam orar. Vocês precisam orar. Peçam perdão a Deus. Mas lembrem-se, Deus vai perdoá-los. Assim como vocês perdoam os seus devedores. É importante que quando Jesus ensina isso daqui, para Jesus isso também é um fato. Não é uma possibilidade. Jesus diz assim, ensinando eles a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Para Jesus, Deus vai perdoar as nossas dívidas. Isso é claro, isso é um fato. Do mesmo jeito que para Jesus é um fato que nós vamos perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos devem, aqueles que maltrataram, judiaram, de alguma forma fizeram mal a nós. Para Jesus, isso não está no campo da possibilidade. É por isso que Jesus depois vai continuar falando sobre esse assunto no Evangelho de Mateus, logo depois da oração do Pai Nosso, porque é um tema extremamente importante. Jesus não quer que isso passe adiante. E aí Jesus vai pegar e falar assim, versículo 14: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala: isso é um fato, perdoem. E aí, como Jesus conhece o coração meu e seu,
Jesus vai dizer assim, olha, presta atenção. É como se Jesus identificasse no coração dos discípulos, no meu coração, no seu coração, a nossa maior dificuldade. Perdoar aqueles que nos ofenderam. E aí Jesus volta para esse assunto, porque Jesus já terminou a oração. Ele terminou a oração, mas aí ele fala assim, seu Pai Celestial os perdoará se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Difícil isso, né? Saber que o perdão de Deus é condicional ao nosso perdão àqueles que nos ofenderam. Apertou, né? Fica difícil isso. Gente, se nós não perdoarmos, nós não temos perdão. Consegue entender? O que a maioria dos estudiosos, dos comentários bíblicos vão dizer é que uma pessoa que não perdoa é porque provavelmente ela não experimentou da graça do perdão restaurador de Deus. Porque se nós somos ou precisamos buscar ser a imagem e semelhança de Jesus, nós precisamos aprender a perdoar aqueles que nos ofenderam, porque foi isso que Jesus fez. Aliás, é isso que Jesus faz conosco. Porque nós ofendemos o nome de Deus todas as vezes que pecamos contra Deus, contra o Senhor Jesus, contra o Espírito Santo que habita em nós. E por mais que eu queira, quando vejo uma pessoa fazendo coisas que não deveriam, quando você vê um filho indo por um caminho que não deveria, uma filha vivendo uma vida de desobediência, um marido que escolhe ofender o nome de Deus com a sua vida, com os seus passos, muitas vezes a gente quer pedir perdão por essa pessoa, não é? A gente quer se apresentar diante de Deus, falar assim, Deus, por favor, perdoa o meu filho, perdoa o meu cônjuge, perdoa a minha mãe. Mas nós não temos poder e autoridade para fazer isso. A única pessoa que tinha e tem poder e autoridade para pedir perdão pelos pecados de outra pessoa, se apresentar diante de Deus pedindo para que Deus perdoe, essa única pessoa é Jesus Cristo, só Ele tem o direito de fazer isso. Nós podemos e devemos pedir perdão uns aos outros e perdoar uns aos outros, mas perdoar os nossos pecados, é só Jesus que pode fazer isso, e Jesus fez isso. Jesus diz, Pai, perdoa os pecados deles. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Todo aquele que vier a mim jamais terá fome. Todo aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Então, Jesus está nos oferecendo vida, perdão através da sua vida, através do seu favor na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para nos perdoar os pecados. E todas as vezes que nós celebramos a ceia, todas as vezes que nós tomamos do cálice, tomamos do pão, comemos o pão, bebemos do cálice, anunciando a morte de Cristo até que Ele venha, nós estamos agradecendo a Deus pelo seu perdão. Só que a gente não pode participar, viver, desfrutar de tudo isso se a gente não tiver coragem de perdoar os nossos irmãos, ou os nossos amigos, ou os nossos vizinhos que têm nos ofendido. Quantas vezes o que sai da nossa boca são palavras de maldição, de reclamação, de murmuração, por causa de alguma coisa que alguém fez contra a gente, ou contra algum familiar, contra algum querido. Nós não podemos ser assim, nós não somos assim. Os discípulos de Jesus perdoam o pecado daqueles que ofenderam, daqueles que fizeram mal, daqueles que são os nossos devedores. Na verdade, a gente não pode ter nenhum devedor. Eu gosto muito de uma imagem que tem a ver com essa relação de não perdoar. Quando nós não perdoamos, o que nós estamos fazendo? Na nossa cabeça, a gente está mantendo uma pessoa como prisioneira. Imagina você segurando, a pessoa do outro lado da porta, você tranca a porta, segura a maçaneta com toda a sua força e chama seus amigos, seus familiares, justifica o que aconteceu. Não, fulana falou mal de mim, fulana quer meu mal. Aquele rapaz puxou meu tapete no serviço. Não, pessoa ruim, vamos segurar ele aqui, ele está preso. Então é você fazendo todo esse esforço para manter uma pessoa aprisionada à falta de perdão, porque você não quer liberar perdão. Mas a verdade é que quem está preso a essa porta é você.
Você que está fazendo todo o esforço, está ali amarrado àquela maçaneta para essa pessoa não sair de lá. Porque a verdade, essa é uma porta que não está presa a nenhuma parede, não tem nada segurando, sustentando essa porta. A pessoa muitas vezes já saiu de lá, foi embora. Por quê? Porque ela não liga para a sua opinião, ela não está nem aí com Deus. Ou então ela já fez uma oração e pediu perdão a Deus porque te ofendeu. E todo aquele que pede perdão é perdoado. Então isso tem a ver com libertação. A pessoa é livre, liberta, porque pediu perdão e foi embora. E você está lá, todo arrogante ou toda arrogante, segurando uma maçaneta que não tem ninguém do outro lado. A pessoa está vivendo a vida, uma vida com Jesus, uma vida com a família, uma vida de transformação. Por quê? Porque pediu perdão. Então, libere perdão, para que você possa desfrutar de todo o perdão ou de toda a vida que Jesus tem para você. Não adianta se manter com mágoa no coração, raiva, angústia, barreiras. Uma das funções de Cristo é exatamente esta. Ele veio para derrubar a barreira da inimizade, aquilo que nos separava e aquilo que nos mantinha afastados de Deus. Foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que Jesus pagou pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida. E é só Ele que pode fazer isso. O Deus Pai Todo-Poderoso vem e se apresenta a nós, dizendo que Ele tem nos sustentado espiritualmente, nos libertado e Ele tem nos mantido como filhos, debaixo desse teu perdão, desse teu amor. Por que você quer viver longe disso? Por que você insiste em manter inimizade contra os seus irmãos ou contra pessoas que faz décadas que você não vê? Hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor. Porque Deus é poderoso para restaurar o seu coração, o meu coração, e acabar com essa lista de devedores. Nos tirar dessa posição de vítima, de pessoas ofendidas, magoadas, chateadas, e nos trazer para uma posição de filhos, de filhas que são amados, amadas, que foram restauradas pelo perdão de Deus. Pai, perdoa as nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque se você não perdoa quem te fez mal, o que você está dizendo para Deus é: Deus não precisa me perdoar. Porque é o que nós fazemos, nós erramos o alvo, nós pecamos contra Deus. Dia após dia, pensamentos, atitudes. É muito complicado, gente, não fique assim. Mas Deus é poderoso, soberano. E Ele é capaz de fazer isso. Nos transformar, nos salvar. Perdoar os nossos pecados. É por isso que eu gosto muito da oração do Pai Nosso, como ela termina. Não é como a maioria das pessoas terminam a oração do Pai Nosso no seu grito de guerra, mas é como ela termina na nossa palavra, na Bíblia, a palavra de Deus. Por que nós oramos a este Pai? Por que nós pedimos essas coisas para Ele? Como é que tudo isso é capaz de acontecer? De que maneira Ele vai fazer tudo isso? Ora, Deus pode e vai fazer tudo isso porque dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória. Deus domina sobre tudo e todos, Ele é o Todo-Poderoso e toda a honra, toda a glória vai ao nosso Deus porque Ele é capaz de fazer tudo isso. De curar você dessa mágoa, de perdoar os seus pecados, de transformar a sua história, de dar o alimento para você, de livrar você do mal e do maligno, de fazer você forte durante as tentações, de expandir o reino dele na terra, de fazer que a sua vontade seja feita. Deus pode fazer todas essas coisas porque tudo é dele, tudo está ao seu alcance. Não existe nada que Deus não possa fazer. Nada, absolutamente nada. Por isso Ele se apresenta hoje para todos nós, dizendo que Ele quer fazer uma nova história em nossas vidas. Porque Ele é o nosso Pai que está nos céus. E quando Jesus ensina essa oração, Jesus está fazendo para mim e para você um convite da gente se lembrar de quem é Deus, como nós devemos viver, para quem nós devemos viver. E agora nós vamos tomar a ceia do Senhor, lembrando do que Jesus fez por nós, lembrando do que Deus fez por nós, quando nos amou e enviou Cristo Jesus, para que Jesus morresse na cruz em nosso favor. Então, se você está com os elementos aí, o pedaço de pão, o suco de uva, pegue os elementos agora. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela obra de Jesus, pelo favor de Jesus e porque Jesus está agora diante de nós,
se oferecendo mais uma vez, não para morrer pelos nossos pecados, porque Ele já morreu pelos nossos pecados, mas para perdoar os nossos pecados e nos dar vida, para que nós possamos chamar Deus de Pai, viver como filhos, participar do seu reino, desfrutar da sua vontade e ter o privilégio de ser sustentados pelo nosso Pai. Amém? Pegue os elementos e vamos agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados e queremos agradecer ao Senhor pela salvação que veio dos céus. Salvação que se apresenta a nós neste momento, dizendo para nós que Deus é Deus que nos ama, é Pai que nos abraça, que nos perdoa. Queremos agradecer, Senhor, pelo pedaço de pão que representa o corpo de Jesus, que foi esmagado, que foi torturado, que foi rompido na cruz. E queremos agradecer pelo suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado, que foi dado, doado em nosso favor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua obediência, obrigado por teu favor, obrigado por teu amor. Nós agradecemos por esses elementos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Se Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, esse momento é para você. Você pediu perdão pelos seus pecados e reconhece Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Esse pão, esse cálice, são para você. Amém? A palavra de Deus nos diz assim, no Evangelho de Mateus ainda, lá no capítulo 26, diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços, deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Comamos. Amém. Amém. Graças a Deus. O texto continua dizendo assim: então, logo em seguida, Jesus tomou o cálice e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: bebam dele todos vocês, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar o pecado de muitos. Bebamos. Amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Se você estiver com a sua família, eu quero convidá-los a dar as mãos e juntos nós vamos agradecer a Deus mais uma vez. Amém? Querido Deus, Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado. Muito obrigado por tua obra através de Cristo Jesus. Jesus, obrigado, Jesus, pelo teu favor, pelo teu amor. O Senhor foi fiel, fiel até a morte, morte de cruz, mas agradecidos também, Deus, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte e vivo está o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque veio para nos consolar, para nos fortalecer, para nos ajudar, para fazer morada em nós. Hoje nós somos casa de Deus, o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Nós agradecemos ao Senhor por isso, Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor tem falado conosco e confortado nossos corações, transformando nossas vidas, vidas que são de pessoas, de discípulos que amam a Deus e que mostram o amor de Jesus em cada lugar que vai, em cada momento que vive, em cada situação que enfrenta. Senhor, use nossas vidas, use a nossa união, a nossa comunhão, nossa palavra, Senhor, que sejam palavras abençoadas por Ti, para mostrar para o mundo que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor enviou Jesus e que Jesus morreu por nós, está vivo e um dia voltará. Um dia voltará. Nós oramos para que esse dia venha. Que assim seja, Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe você e a sua família em nome de Cristo Jesus.
nós ainda temos mais um louvor e depois o nosso culto está encerrado. Eu desafio você para que você viva para a glória de Deus todos os dias da sua vida e que nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, continue cuidando de todos nós. Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus.